Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso segundo vídeo dessa série sobre a crise do capitalismo, representada na crise de 29. Nós vimos no vídeo anterior a situação econômica dos Estados Unidos ali na década de 20, que começa com uma leve crise ali até 1921, depois tem um grande momento de prosperidade. E esse momento de prosperidade acaba gerando um aumento no consumo, um aumento na produção e há uma euforia com a Bolsa de Valores. Só que a gente viu que as empresas da Bolsa de Valores nos Estados Unidos estavam tendo seu crescimento ali feito de forma artificial, né? Ou seja, elas cresciam na Bolsa de Valores sem ter um crescimento real, sem ter um crescimento material. Então a especulação financeira fez com que as empresas valessem na Bolsa de Valores muito mais do que elas valiam no mundo real, digamos assim. Pois bem, chega um momento que essa bolha, e você já deve ter muito ouvido falar essa expressão ultimamente, né, de bolha imobiliária, de bolha financeira. O que é a bolha? É esse crescimento artificial. Quando você tem um valor alto, valor crescendo, o mercado está superaquecido, mas de repente essa bolha estoura. E o que sobra? Sobra o mundo real. Quando a bolha estoura nos Estados Unidos, acontece o que nós chamamos de crack, ou crack em inglês, né? Quebra da bolsa. Por que a bolsa quebra? Em setembro de 1929, acontece uma oscilação imprevisível das ações. Sem ninguém ter previsto, as ações começam a oscilar. Algumas ações que estavam com valor muito alto, de repente caem. E algumas empresas norte-americanas que estavam com valores muito altos na Bolsa de Valores quebram. E aí a Bolsa de Valores começa a ter uma série de oscilações e isso causa uma desordem ali no mercado financeiro. Entre outros motivos, isso acontece porque algumas empresas, de forma bastante desonestas, para atrair investimentos e para se valorizarem na Bolsa de Valores, falsificam seus balanços. Então algumas empresas publicam balanços falsos, mostrando lucros, quando na verdade elas estavam tendo prejuízos, e muitas pessoas são enganadas, acabam investindo nessas empresas, achando que são empresas que estão em crescimento, quando na verdade são empresas que estão perto de falir, e algumas dessas empresas quebram de verdade. No dia 24 de outubro de 1929, que ficou conhecida como Quinta-feira Negra, e ali manchete do jornal, né, Black Thursday in America, esse dia tem uma queda acentuada das ações, então várias ações de várias empresas se desvalorizam de forma vertiginosa, caem muito rápido. Pesquisa na internet depois, esse ano de 2020 teve um fenômeno parecido na Bolsa de Valores de São Paulo, aqui no Brasil, que acionou um sistema chamado Circuit Break, que é um sistema que foi criado nas bolsas de valores para evitar fenômenos como esse da crise de 29. O que faz o Circuit Break? Quando o sistema de computadores percebe que as ações estão desvalorizando muito rapidamente, ele trava as negociações, ele impede durante um determinado tempo, 15, 30 minutos, que as pessoas negociem suas ações, porque quando os investidores percebem que suas ações estão caindo, eles ligam para vender antes que eles percam mais dinheiro. Só que aí se todo mundo vende, a queda é muito mais rápida, muito mais acentuada. Então, para evitar essas quedas muito bruscas, tem esse sistema, o Circuit Break. Ele para as negociações durante um tempo para que os investidores se acalmem, porque o mercado de ações ele é muito passional. Você vai muito no impulso. Tá caindo, vende rápido. Então, para impedir essas oscilações absurdas, para acalmar os investidores, tem esse Circuit Break, né? Só que não existia isso em 1929. Então, no dia 24 de outubro, várias ações têm quedas muito rápidas, porque empresas estão falindo. Então, as ações têm quedas bruscas. E aí, assustados com essas quedas bruscas, todos os investidores que têm ações na bolsa tentam vender suas ações rápido, com medo de perder todo o dinheiro. Então, eles tentam vender para que... Assim, ele está perdendo dinheiro, para evitar perder mais dinheiro ainda, ele tenta vender o mais rápido possível. Só que o problema é que está todo mundo tentando vender e ninguém está querendo comprar. Se está todo mundo tentando vender e ninguém quer comprar, o preço das ações, lei da oferta e procura, o preço despenca. Então, a partir do momento que todo mundo está tentando vender para evitar perder dinheiro, está todo mundo perdendo ainda mais dinheiro, porque quanto mais gente querendo vender, menos esse negócio vale. E o que eu expliquei no final do vídeo anterior, estão lembrados? A ação só tem valor se tem comprador.
Se você tem ações e ninguém quer comprar suas ações, na prática suas ações não valem nada. E é isso que está acontecendo em Wall Street, na Bolsa de Valores de Nova York. Todo mundo quer vender, ninguém quer comprar. Então está todo mundo com ações. Na época, as ações eram representadas por papeizinhos que as pessoas tinham, dizendo você tem a ação da empresa tal. E aí, no dia 24 de outubro, essas pessoas se deram conta de que esse papelzinho não valia nada. Elas estão tentando vender suas ações e ninguém quer comprar. E aí, nos dias seguintes, no dia 25 de outubro, na sexta-feira, o mercado fecha sábado e domingo. Na segunda-feira, dia 28 de outubro, as pessoas continuam querendo vender suas ações e ninguém quer comprar. E aí, no dia 29 de outubro, conhecido como Terça-feira Negra, nós temos o crack da Bolsa, a quebra da Bolsa de Nova York. Então, a Bolsa de Nova York quebrou. O que significa quebrar? Não ter como pagar as ações. Todo mundo está ali querendo vender e não tem como pagar, porque as empresas não valiam no mundo real o que elas estavam valendo no mercado de Bolsa de Valores, e a Bolsa de Valores não tem como arcar com essas ações que os investidores estão ali. Então as pessoas, essa foto que aparece ali no jornal diz várias pessoas, de uma multidão na frente da Bolsa de Valores, tentando vender suas ações, foi real, e isso durou vários dias. As pessoas tentando vender suas ações, até que chegou um momento ali no dia 29 de outubro que a Bolsa fechou, interrompeu suas negociações, porque muita gente queria, porque estava todo mundo lá na porta da Bolsa de Valores querendo vender suas ações e não tinha compradores, não tinha o que fazer. E aí você tem uma reação em cascata. As empresas estão falindo, as empresas estão quebrando, e aí elas não têm como arcar com o seu valor na Bolsa de Valores, elas não têm dinheiro para isso, e os investidores perdem tudo que eles tinham aplicado na Bolsa de Valores. Então esse foi o significado da quebra da Bolsa de Nova York. Os investidores tinham seu patrimônio em ações, e de um dia para o outro essas ações passam a valer zero, elas não valem nada. Então o papelzinho de ação, que era como se fosse um bilhete premiado de loteria, que representava que você ganharia muito dinheiro dali a alguns dias, esse papelzinho virou só um papel velho. Ele não valia absolutamente nada. Só que, como eu disse para vocês no vídeo anterior, né? Não eram algumas pessoas que tinham dinheiro investido na bolsa. Era quase todo mundo. E várias pessoas investiam suas economias inteiras. Várias pessoas pegaram o seu seguro previdenciário, aquele dinheiro que ela ia usar para se aposentar, e investiu na bolsa, porque disseram para ela que esse dinheiro ia dobrar, triplicar. E aí as pessoas que tinham esse dinheiro investido no dia 29 de outubro de 1929 perderam tudo que tinham. Então a desvalorização das ações, essa falência, essa quebra da bolsa, levou várias pessoas imediatamente à miséria. Várias pessoas, de um dia para o outro, passaram de uma situação financeira estável para miséria absoluta. Sim, de um dia para o outro. De uma semana para outra, assim, muito rápido. Quem tinha pegado empréstimo, lembram que falei no vídeo anterior? Várias pessoas iam no banco, pegavam empréstimo para comprar ações, porque o crédito estava barato, o banco estava oferecendo empréstimos a juros baixos. Então tinha gente que falava assim, vou pegar esse dinheiro, vou pegar empréstimo porque o juro está baixo, vou comprar ações, as ações vão valorizar mais do que os juros que eu tenho que pagar para o banco, então eu vou ter lucro. Quem tinha feito isso e comprou ações e estava ali com esse dinheiro investido quando a bolsa quebrou, não tinha como pagar seu empréstimo, então ficou devendo para o banco. Só que aí agora a situação virou. O banco estava oferecendo dinheiro com juros muito baixos porque tinha dinheiro disponível. Agora não tem dinheiro disponível porque todo mundo perdeu tudo na Bolsa de Valores. Então os juros dos empréstimos disparam. Os juros para os empréstimos vão subir muito. Os bancos vão parar de emprestar dinheiro para qualquer um. Os bancos vão segurar o dinheiro e cobrar juros altos. E vão cobrar as dívidas. E as pessoas que tinham pego empréstimos não vão ter como pagar as dívidas. E aí, como essas pessoas não têm como pagar suas dívidas, os bancos emprestaram dinheiro. Só que agora as pessoas não têm como pagar. Então, além das empresas, os bancos agora correm o risco de falir, porque eles emprestaram dinheiro para todo mundo e ninguém tem como pagar. E aí as pessoas que tinham dinheiro aplicado no banco, nas suas poupanças, ou dinheiro nas suas contas, com medo de que os bancos quebrassem e elas perdessem também o dinheiro que elas tinham no banco, começaram a sacar dinheiro. Foram nos bancos sacar o seu dinheiro. E aí os bancos tinham, que dar o dinheiro das pessoas. E aí as pessoas sacaram dinheiro, os bancos ficaram sem dinheiro, vários bancos também faliram. Então percebam que
é uma cascata, assim, é um efeito dominó. As empresas quebraram, as pessoas que tinham dinheiro na bolsa investido perderam esse dinheiro, e aí os empréstimos que elas tinham nos bancos elas não conseguiam pagar, os bancos não conseguiam ter de volta o dinheiro que emprestaram, as pessoas que tinham dinheiro depositado no banco, com medo do banco ficar com o dinheiro delas, sacaram o dinheiro do banco, os bancos quebraram, e aí você tem as empresas que dependiam dos bancos para financiar suas obras, que pegavam dinheiro emprestado com os bancos para os investimentos, ou que recebiam investimentos dos bancos, também faliram. Então você tem bancos falindo, empresas falindo, milhões de desempregados nos Estados Unidos. As pessoas estão perdendo emprego, as empresas estão quebrando, os bancos estão quebrando, as pessoas estão quebrando, as pessoas estão sem dinheiro. Então, de repente, de uma grande prosperidade e euforia econômica, os Estados Unidos mergulham numa crise, numa miséria, num pessimismo absoluto, porque acabou o dinheiro. As pessoas não têm dinheiro, várias pessoas perderam tudo. Várias pessoas perderam seu emprego, perderam suas poupanças, porque pegaram sua poupança para investir em ações, perderam suas perspectivas. Imaginem que o número de suicídios em outubro de 1929, em novembro de 1929, foi altíssimo. Não só nos Estados Unidos. Havia empresas do mundo todo negociando ações na Bolsa de Valores de Nova York. Então isso teve impacto no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O café produzido no Brasil era negociado na Bolsa de Valores de Nova York. Vários cafeicultores brasileiros perderam tudo com a quebra da Bolsa de Nova York. Então imagine, no mundo inteiro, várias pessoas perdendo tudo, pessoas se suicidando, pessoas perdendo emprego, pessoas que, para fazer empréstimo, deixaram sua casa como garantia para o banco. Estão perdendo suas casas, pessoas perdendo tudo que tem. Esse é o ambiente da crise de 29 nos Estados Unidos e que vai ter reflexos no mundo inteiro. E aí vem ladeira abaixo. Quando dá uma coisa errada em economia, a tendência é que todo o resto dê errado junto. Porque vamos lá, as empresas quebraram, milhões de desempregados. Desempregado não tem renda, se não tem renda ele não compra. Se ele não compra, diminui o consumo. Se diminui o consumo, os comerciantes vão vender para quem? Comerciantes quebram. Se os comerciantes quebram, os industriais vão vender para quem seus produtos? Os industriais quebram. Então quebra o comércio, quebra a indústria. Quebra o comércio, quebra a indústria, aumenta o desemprego. Aumenta o desemprego, menos pessoas com renda, menos gente consumindo, quebra mais comércio, quebra mais indústria. Menos gente comprando, preço diminui. Pouca demanda, preço diminui. Preço diminui, diminui a margem de lucro de comerciantes e de industriais, diminuindo a margem de lucro, prejuízos, prejuízo, falência. Fazendeiros e trabalhadores rurais estão na boa? Não. Pessoas com menos renda compram menos alimentos. Então, os produtos agrícolas começam a apodrecer. Você tem muito estoque e ninguém comprando. Além disso, os fazendeiros, os trabalhadores rurais, pegaram empréstimos com os bancos para investir em produção e ofereceram seus imóveis como garantia, suas terras como garantia. Estourou a crise, eles não só não conseguiram vender aquilo que eles produziram, como perderam as terras que eles tinham dado como garantia para os bancos. Então, no campo, você tem também um monte de gente desempregada e em situação de miséria, perdendo tudo que tem. Essa crise foi tão forte que de 1929 a 1932, durante 3 anos, os Estados Unidos passou por um período de recessão econômica. O que é recessão? É quando a economia encolhe. E a economia encolher significa que a população está empobrecendo, que o país não consegue investir, que a condição de vida das pessoas está piorando. Então foram 3 anos de recessão. Um ano de recessão, pessoal, para vocês terem noção, um ano de crescimento baixo é muito ruim para um país. Imagina um ano que não foi só de crescimento baixo, foi um ano de encolhimento. A economia diminuiu, o país ficou mais pobre durante 3 anos consecutivos. Então, foi uma crise muito forte, essa de 29. De repente, milhões de pessoas estão na miséria. E essas pessoas que estão na miséria, elas vão depender de doações, vão depender de caridade. Se torna uma cena comum nos Estados Unidos as filas de distribuição de sopa, as filas de distribuição de pão. Então as pessoas vão depender de doações, vão depender de caridade. O problema é que é a maior parte da população que está dependendo de caridade. Não é uma ou outra pessoa, é a maioria. Então a situação fica
dramática para a maior parte das pessoas. E aí a gente tem cenas como essa, que eu usei como abertura do primeiro vídeo. Esse homem, aparentemente bem vestido, que tem ali um carro caro para a época, que devia ser um investidor da Bolsa de Valores, era um investidor na Bolsa de Valores, porque a plaquinha ali do carro diz o seguinte: $100 você compra esse carro, preciso de dinheiro, perdi tudo no mercado de ações. Então esse carro devia custar muito mais do que $100, mas ele está vendendo, assim, se você tiver $100 você leva esse carro. O problema é que ninguém tinha $100, ou até tinha, enfim, ele está vendendo por $100, mas $100 você não compra muita coisa, porque a moeda desvaloriza, o poder de compra das pessoas piora, então você tem um momento de grave crise, né? O dinheiro não está valendo quase nada. E esse homem está ali desesperado vendendo seu carro por $100 porque ele precisa de algum dinheiro para sobreviver. E mesmo esse carrão sendo uma pechincha, $100, quem tem $100 para comprar um carro? Quem vai investir $100 num carro nesse momento? As pessoas estão tendo dificuldade de comprar comida, eu vou comprar um carro? Essa outra imagem é muito emblemática porque ela mostra essa virada que acontece na década de 20. Como eu expliquei para vocês no vídeo anterior, a década de 20 nos Estados Unidos é uma década de prosperidade. E esse outdoor, esse cartaz aí no fundo, mostra justamente essa euforia norte-americana. Ali a família no carro viajando, e aí em cima, né, World's Highest Standard of Living, o padrão de vida mais alto do mundo, que seria o dos Estados Unidos. E aí embaixo, there's no way like the American way. Não há modo de vida como o modo de vida americano, dizendo assim, comemorando a prosperidade, né? E ali o automóvel que eu citei no vídeo anterior, que era o símbolo da prosperidade, então a família viajando de carro. Não há modo de vida melhor do que o modo de vida americano, não há padrão de vida mais alto que o padrão de vida americano. E aí na frente desse cartaz, comemorando a prosperidade econômica da década de 20, uma fila de pessoas esperando o pão e a sopa, esperando a doação, porque estão na miséria. Então, essa foto ela é muito emblemática dessa virada do que acontece com a crise de 29. Outro personagem muito marcante é o vendedor de maçãs na crise de 29. Eu disse para vocês que os estoques, né, dos fazendeiros estavam apodrecendo. Então, os produtores de maçã, como eles não tinham para quem vender, os fazendeiros que produziam maçã começaram a doar suas maçãs para as pessoas pobres. E aí essas pessoas pobres vendiam por preços muito baixos. Aí ele está vendendo a maçã por 5 centavos. Então várias pessoas iam lá nos fazendeiros que estavam dando sua produção, porque ninguém queria comprar, eles não tinham para que vender, então melhor doar do que jogar fora. Então iam lá, pegavam para vender por preços muito baixos para ver se conseguiam algum dinheiro. Então você via pela rua várias banquinhas com pessoas, às vezes pessoas bem vestidas, né? Como esse senhor, tá aí de terno, às vezes pessoas bem vestidas, às vezes pessoas maltrapilhas, mas enfim, pessoas que acabaram de perder tudo com uma banquinha ali de maçãs, vendendo maçã a qualquer preço. O problema é que as pessoas não tinham dinheiro nem para comprar essa maçã super barata. Então, assim, os vendedores de maçã se tornaram ali um símbolo desse período, né? Uma característica desse período que representam justamente essa tentativa de sobreviver de alguma forma. Então, eles se tornaram muito comuns. Quais foram os efeitos do crack de 1929, da quebra da Bolsa de 1929? Agora a gente vai ver como isso vai estragar o mundo. Os Estados Unidos era o grande produtor, mas era também o grande comprador, né, do mundo inteiro. O mundo inteiro em crise por causa da Primeira Guerra Mundial. Na década de 20, os Estados Unidos vendia para todo mundo, comprava de todo mundo. Só que os Estados Unidos vão diminuir as importações, os empréstimos e os investimentos no exterior. Então os Estados Unidos compravam de vários países, investiam em vários países e emprestavam dinheiro para vários países. Essa fonte dos outros países secou. Isso fez com que vários países, como na América Latina, como na Europa, também entrassem em crise. Então a crise de 29 puxou boa parte da Europa e da América Latina para a crise também, entre 1930 e 1932. Então todo mundo que tinha relações comerciais com os Estados Unidos foi para a crise junto. Então entrou em crise junto. Dentro dos Estados Unidos, obras e serviços públicos foram paralisados. Não tem dinheiro para continuar essas obras. Produtos estocados nas lojas, nas indústrias, sem compradores. Produtos apodrecendo. Então você tem produtos sem destino.
E alguns produtos, não dá nem para dizer assim, doa. Tinha alguns produtos que não dava nem para doar, porque você não tinha dinheiro para transportar esse produto para as pessoas. Você não tinha dinheiro para pôr combustível num caminhão e levar esse produto para outro lugar. Então os produtos ficavam apodrecendo nos estoques. Fechamento de lojas e indústrias. Não tem quem comprar, a loja fecha, a fábrica fecha. Queda na produção industrial e na produção agrícola, porque não tem compradores. Inclusive a produção de alimentos, cara. E queda nos preços. Ninguém está comprando, os preços despencam, fica tudo muito barato. Só que mesmo estando tudo muito barato, as pessoas não têm renda, então elas não conseguem comprar. Então você tem a economia completamente desestabilizada nos Estados Unidos e isso tem reflexos no resto do mundo também. Então todos os países que tinham relações com os Estados Unidos, que é basicamente todo país capitalista do mundo naquele momento, vai enfrentar a crise de forma muito severa. E aí tem o seguinte, 1929, 1930, 1931, 1932, o mundo inteiro capitalista está sofrendo com a crise. E está sofrendo com a crise causada pelo capitalismo. Porque foi a má gestão das empresas e da Bolsa de Valores, que é um fenômeno capitalista, né? Não a má gestão, mas o capitalismo industrial. E a Bolsa de Valores é um fenômeno capitalista, e a má gestão disso fez com que o mundo capitalista entrasse em crise. Nesse mesmo contexto, a União Soviética está lá tranquilona, porque a União Soviética não é capitalista, ela não é afetada por bolsa de valores, ela não é afetada por crise do capitalismo. E aí muita gente vai falar, opa, o socialismo não sofreu com a crise de 29. Será que o socialismo é melhor que o capitalismo? Ideias socialistas começam a ganhar força em vários lugares do mundo. Além disso, os Estados Unidos sempre se gabaram de ser uma grande democracia. E num regime democrático, faz parte do regime democrático isso, tá, pessoal? A democracia tem várias qualidades, mas ela tem um defeito, que a democracia precisa de tempo. Como a democracia precisa de discussão, precisa de debate, precisa de consenso, precisa de pessoas chegando em acordos, isso leva tempo. Num contexto de crise, o que as pessoas menos têm é tempo. Elas querem soluções rápidas. Num contexto de democracia, as soluções demoram a chegar, porque você precisa encontrar medidas, negociar medidas, debater medidas. E aí as pessoas começam a pensar, e se ao invés de democracia a gente tiver um governo autoritário que vai tomar as decisões mais rapidamente? Por isso, os fascismos na Europa começam a ganhar força. Ideias políticas como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, porque eles propõem mudanças rápidas. E essas mudanças são rápidas, porque não precisa passar pela aprovação de ninguém, basta que o líder decida. Então muita gente começa a se encantar tanto pelo socialismo quanto por ideias autoritárias. E isso coloca em risco o capitalismo e isso coloca em risco a democracia no mundo. Então em muitos países há revoltas contra a crise. Mas são revoltas assim contra os governos que pouco ou nada estão fazendo pela crise, revoltas contra as más condições de vida, enfim, revoltas contra a situação, o empobrecimento. E essas revoltas muitas vezes levam a confrontos entre civis e policiais e muitas vezes confrontos sangrentos. Na França e na Alemanha essas revoltas foram muito pesadas, foram muito violentas. Foram lugares onde teve revoltas muito fortes. E essa charge aí que vocês estão vendo do lado direito, ela é muito forte porque ela representa os capitalistas sendo estrangulados, sendo enforcados, pendurados ali, e lá embaixo, tropas com bandeiras vermelhas representando o socialismo avançando. Então é como se fosse a morte do capitalismo, a morte da burguesia, e colocando-se a violência armada e o socialismo como alternativas a esse capitalismo que causa crise, que causa miséria, que causa problemas para as pessoas. Então percebam que a crise de 29 ela afeta não só a confiança que as pessoas tinham no sistema capitalista, afeta a confiança que as pessoas tinham na democracia. E isso é muito perigoso. Como sair da crise? Temos várias propostas. Tem a galera defendendo o socialismo. Vamos acabar com o capitalismo, implantar o socialismo, porque no socialismo não tem quebra da bolsa. Outros vão dizer, vamos implantar regimes autoritários, governos fortes que controlam a economia e que acabam com essa baderna de bolsa de valores e de empresas falsificando coisas. Você tem que ter um governo forte, um governo honesto, um governo íntegro.
e que de preferência não fique dando ouvido a essa baboseira de democracia. O governo que faça as coisas tem que ser feito. Então você tem a galera indo pro lado dos totalitarismos, né, do nazismo, do fascismo, do stalinismo, e você tem a galera indo pro lado do socialismo, do comunismo. Só que a maioria dos países permaneceu capitalista. E aí eles tentaram encontrar soluções capitalistas para a crise do capitalismo. E aí, para encontrar soluções capitalistas para a crise do capitalismo, os governos tiveram que fazer uma coisa que era vista como muito errada no mundo liberal, no capitalismo liberal, mas que eles perceberam que tinha que fazer, senão a crise só ia piorar. Que foi o Estado, os governos, assumirem o controle da economia. Então o liberalismo econômico, que diz que o Estado tem que interferir o mínimo possível na economia, foi deixado de lado na década de 30. Após a crise de 29, o liberalismo econômico é só uma ideia. Ele não é colocado em prática. Isso na maioria dos países, Estados Unidos, Europa, América Latina, enfim. O liberalismo econômico é só uma ideia. Agora, para salvar o capitalismo, o Estado tem que controlar a economia, o Estado tem que interferir na economia. Porque a última vez que a gente deixou a economia livre, crise de 29, então o Estado vai interferir na economia. Então o protecionismo, que era mal visto pelo liberalismo econômico, passa a ser comum e passa a ser defendido. Não, tem que ter protecionismo para proteger a indústria nacional. Leis trabalhistas se tornam cada vez mais fortes, cada vez mais rígidas, para proteger o trabalhador, porque nesse momento de crise, o trabalhador é o primeiro que sofre. Então você tem leis trabalhistas mais rígidas para garantir o emprego e regulamentação das relações entre trabalhadores e empregados. Para os empregadores, entre trabalhadores e empregadores, falta um pedaço ali. Os trabalhadores, eles não podem ser demitidos por qualquer coisa, então você precisa ter uma legislação que dificulte o trabalhador de ser mandado embora, porque quando não é difícil mandar o trabalhador embora, qualquer perigo de crise você manda ele embora. E agora é um momento que está todo mundo sendo mandado embora, então calma. Vamos criar uma legislação para tentar proteger os trabalhadores. E aí é nesse contexto que ganha força, o pessoal que estudou sociologia comigo já conhece, o keynesianismo. O que é o keynesianismo? Um pensador, um economista chamado John Maynard Keynes, ele defende um modelo de capitalismo, ele não é contra o capitalismo, ele defende um modelo de capitalismo, mas em que o governo planeja a economia. Então o Estado participa da economia. O Estado não controla a economia como num governo comunista, mas o Estado também não deixa a economia completamente livre, como seria num liberalismo mais radical. Então ele defende um capitalismo em que o Estado planeja, em que o Estado é parceiro da iniciativa privada, um capitalismo em que o Estado interfere na economia com o objetivo de garantir as condições mínimas de sobrevivência da população. Esse é o objetivo no momento. Garantir que toda a população tenha um mínimo de condições de sobrevivência, o mínimo de acesso à saúde, o mínimo de acesso à moradia, o mínimo de acesso à alimentação. O mínimo necessário, para que você não tenha a grande maioria da população vivendo na miséria, que era isso que estava acontecendo no início da década de 30, graças à crise de 29. Então percebam que, quando a gente fala da crise de 29, a gente está falando de pegar aquele ideal do liberalismo mais exacerbado e falar, não é bem assim, Estado participa da economia sim. Assim como quando a gente estudou a Revolução Russa, o comunismo em crise lá logo após a Guerra Civil, o Lenin falou, não, vamos abrir um pouquinho para a iniciativa privada, porque se a gente ficar só com investimento estatal, a gente não vai superar a crise. Aqui na crise do capitalismo é o contrário. Não, vamos interferir, vamos pôr um pouco de Estado, de investimento estatal, que se depender só da iniciativa privada, a iniciativa privada está quebrada, não vai resolver nada. Então percebam, eu falei isso na aula de Revolução Russa, eu vou falar de novo aqui. Quando o comunismo entra em crise, um pouco de abertura para o capitalismo ajuda. Quando o capitalismo entra em crise, um pouco de abertura para o socialismo ajuda. Então, será que o modelo econômico ideal não seria um modelo econômico que pegasse as melhores características de cada um, ao invés de ter que escolher entre uma coisa e outra? Deixo para vocês a reflexão. O principal exemplo de modelo keynesiano de superação da crise do capitalismo foi justamente os Estados Unidos. Onde a crise estourou, foi onde eles encontraram a melhor solução para a crise. Os Estados Unidos adotaram, a partir do ano de 1932, o New Deal. A partir de 1930, enfim, a partir da década de 30, o New Deal. New Deal significa novo acordo, ou nova forma de lidar com as coisas. O que é o New Deal? O New Deal é um plano econômico feito pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Roosevelt,
ele vai ser marcado na história dos Estados Unidos como o presidente que tirou o país da crise. O presidente que tirou o país da maior crise do século XX. O que o Roosevelt fez? O Roosevelt pegou ali a cartilha liberal que mandava no pensamento econômico e político norte-americano. Ele falou assim, vamos pegar essa cartilha liberal, vamos guardar ela um pouquinho e vamos resolver a crise. Tá? Depois a gente vê o que faz, mas nosso problema é resolver a crise. O que ele fez para resolver a crise? Primeira medida, obras públicas. Vamos pegar dinheiro do Estado, dinheiro do governo, dinheiro da arrecadação de impostos e investir em geração de empregos. Então a gente vai abrir estrada, a gente vai construir porto, a gente vai fazer obra do país inteiro. Primeiro, objetivo de gerar empregos. Então a gente vai fazer obra no país inteiro para empregar as pessoas, para gerar emprego. E ele conseguiu gerar 8 milhões de empregos, só com obras públicas, só com investimento estatal. Então, um grande número de empregos. Segundo lugar, essas numerosas obras melhoraram a infraestrutura do país. Quando você melhora a infraestrutura, você diminui o preço do transporte, você melhora a logística, isso ajuda os industriais, isso ajuda os comerciantes a diminuírem custos. Então isso tem um efeito positivo também a médio e longo prazo. Você melhora a infraestrutura do país, a economia consegue circular com menos gastos. Então isso é positivo de um modo geral. Então, inicialmente as obras, assim, de cara as obras geram emprego. Com o tempo, com as obras prontas, a infraestrutura melhora, você diminui gastos de logística, de transporte, enfim. Então isso acaba sendo positivo para a indústria. Ele também fez uma política de destruição dos estoques de produtos agrícolas e abate de porcos. Então, assim, todos aqueles produtos agrícolas e os animais que estavam ali sem ter destinação, ele ou destruiu, ele pagou para os fazendeiros destruírem. O Brasil teve uma política semelhante de destruição de café nessa época, mas isso a gente vai estudar na parte de história do Brasil. O país cheirava café de tanto que eles queimavam café, mas isso a gente vai estudar depois. Então, destruía os alimentos e os porcos, né, os animais, ele comprava e doava para as famílias pobres. Então o Estado comprando os produtos que ninguém comprava. Comprando para que os produtores pudessem escoar essa produção, ter algum dinheiro ali e tentar investir em mais produção depois, pagar suas dívidas, enfim. Então, e ele pegava os alimentos e distribuía para as famílias pobres. Além disso, ele obrigou as empresas a fixar cotas de produção. O que é isso? Aí é uma intervenção um pouquinho mais pesada. Isso é quase comunismo, né? É uma intervenção um pouco mais pesada. Ele chegou para as empresas e falou assim, ó, você tem que preencher aqui uma tabela me dizendo quanto que você vai produzir. Você não pode produzir mais do que isso, para evitar a superprodução. Então é interessante perceber que ele não faz o ideal do industrial, do capitalismo industrial, é você produzir cada vez mais. Aqui o presidente falou, não, você tem um limite, você só pode produzir até aqui, não pode passar desse ponto. Senão vai ter superprodução cai preço e isso gera crise. Foi o que aconteceu na crise de 29, superprodução. Então vai ter máximo de produção para manter o equilíbrio nos preços, para os preços não ficarem baixos demais, né, ou que a produção fique muito acima da demanda e as pessoas não consigam absorver essa produção. Então você vai ter limites para a produção. Isso é quase comunismo. O comunismo faz isso. O comunismo planifica, ó, vai produzir tanto disso aqui. Não vai produzir nem mais nem menos, vai produzir tanto disso aqui. Então, que é onde ele chega mais perto do comunismo. Não é comunismo ainda, mas é uma organização da produção, para que você não tenha excessos e não tenha crise. E aí ele também cria uma série de leis trabalhistas, como o salário mínimo. Nenhum trabalhador pode receber menos do que tanto por hora de trabalho. E uma jornada máxima de trabalho. Essa jornada máxima de trabalho também é uma boa sacada. Porque se você tem um cara trabalhando 14 horas por dia, ele pode, assim, se tem um cara trabalhando 14 horas por dia na fábrica, digamos. Se você limita a 8 horas por dia a jornada de trabalho, para fazer o trabalho desse cara que trabalhava 14, você vai precisar de 2 trabalhadores. Então, quando você diminui a jornada de trabalho, para você manter a produção, você tem que contratar mais gente. Então, isso indiretamente acaba gerando alguns empregos. Como você tem um limite de produção, você não pode produzir mais e tal, então isso se mantém mais ou menos equilibrado. Então todas essas medidas de interferência do Estado na economia, com legislação trabalhista mais dura e com, inclusive, determinando quanto cada empresa pode produzir, fez com que a economia dos Estados Unidos, que estava ladeira abaixo, desse uma estabilizada. Opa!
Agora segurou. Lembra que eu falei, né? Os Estados Unidos ficou em recessão até 1932. Por que a partir de 1932 começou a crescer? New Deal estava em ação. As medidas do Roosevelt começaram a dar efeito. E aí os Estados Unidos saem de recessão e aos poucos volta a crescer. Aqui a gente tem algumas imagens que representam o New Deal, né? As grandes obras ali do lado esquerdo. Então o programa de trabalho dos Estados Unidos, e ali, enfim, grandes obras, né? Ali é a construção de uma estrada. E do lado direito, um cartaz, uma propaganda mostrando ali o pai desolado, né? Provavelmente está desempregado, no fundo a criança com as mãos no rosto e a mãe consolando ali, calma, calma. E o cartaz diz o seguinte: gere empregos, ou gere trabalho, compre produtos americanos, compre produtos feitos nos Estados Unidos. Então a propaganda dizendo assim, olha, ajude o país a sair da crise, compre produtos feitos no país, não compre produto estrangeiro, compre produto feito aqui para você ajudar as empresas daqui a saírem da crise. Então a ideia do governo é chamar as pessoas para dizer, olha, todos juntos vamos sair da crise, você também precisa fazer sua parte. Sua parte é consumir os produtos americanos. Então, essa ideia de chamar a população para ajudar a livrar o país da crise. Deu certo? Olha, deu. Em 1936, no segundo governo do Roosevelt, os Estados Unidos já tinham superado a pior parte da recessão. Então, a partir de 32 eles voltaram a crescer, mas bem pouquinho. A partir de 36 começou a voltar a crescer num ritmo bom, assim. Então, o país já estava bem. O Roosevelt, ele ganhou tanto a confiança do povo, né, as pessoas gostaram tanto do Roosevelt, que ele ficou cerca de 12 anos no poder. Até o governo do Roosevelt não existia limite de reeleições. O presidente ele podia se candidatar à reeleição quantas vezes ele quisesse até o povo tirar ele. E o Roosevelt fez tanto sucesso, ele foi tão visto como um herói mesmo pela população americana por ter tirado o país da crise, que ele se candidatou e foi reeleito, se candidatou e foi reeleito, se candidatou e foi reeleito. E ele só não ficou mais tempo em 1945, e ele foi reeleito em 1945, ele só não ficou mais um mandato porque ele morreu. Ele tinha vários problemas de saúde e ele faleceu em 1945, mas ele já tinha sido reeleito, ele já ia cumprir mais um mandato, mas ele morreu antes de cumprir mais um mandato. E aí depois da morte dele, fizeram uma mudança na legislação dos Estados Unidos, limitando a 2 mandatos para o presidente. Então, o presidente nos Estados Unidos só pode ter 2 mandatos. E, se eu não me engano, não é nem 2 mandatos consecutivos, é 2 mandatos na vida. Foi presidente 2 vezes, não pode ser mais. Então, eles criaram essa legislação. E isso é interessante porque esse período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial é um período de crescimento das ditaduras. O Brasil tem uma ditadura com Getúlio Vargas, a Alemanha tem uma ditadura com Hitler, a Itália tem uma ditadura com Mussolini, vários lugares do mundo têm ditaduras. A União Soviética tem a ditadura com Stalin. Vários lugares do mundo têm ditaduras. E os Estados Unidos dizem, não, nos Estados Unidos não teve ditadura, nos Estados Unidos era democracia. Só que se a gente parar para pensar, é uma democracia naquelas, porque durante 12 anos ficou o mesmo cara no poder. Ganhou democraticamente. Mas o povo também não queria muito mudar o governo. Então, esse período é um período que, na maior parte do mundo, a população não está muito afim de democracia, de alternância de poder, de mudar a governante. Eles querem botar uma pessoa que resolva e que fique lá. Então, mesmo nos Estados Unidos, que manteve o formato democrático, as pessoas votaram para manter a pessoa no poder. E ela ficou 12 anos no poder e só não ficou mais porque morreu antes. Tudo bem? Então, nesse vídeo aí a gente viu um pouco do que foi a crise e de como a crise foi resolvida. E essa crise vai ter efeitos em outros lugares, e como eu disse, essa crise vai ter efeitos não só na economia, mas vai ter efeitos políticos, vai ter efeitos sobre a democracia. E o nosso próximo assunto é falar justamente sobre a derrota da democracia nesse período entre guerras, que são os totalitarismos. Então, qualquer dúvida, vocês já sabem os caminhos para me encontrar. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.